Psicossomática. Vocês já ouviram falar o que é psicossomática? Psicossomática é a junção de duas palavras, psico, que quer dizer psiquismo, emoção, sentimentos, pensamentos, e soma, somático, corpo. A gente tem que entender, primeiro eu vou explicar o soma, o corpo, que às vezes é mais fácil começar explicando o soma, para depois chegar no psiquismo. O nosso soma, o nosso corpo humano, é formado por sistemas. Ele é formado por aparelhos. Nós temos o aparelho respiratório, nós temos o aparelho sanguíneo, nós temos o aparelho endócrino, nós temos o sistema nervoso. Então, são aparelhos ou sistemas. Sistemas circulatórios, então, vamos começar. Sistema circulatório, sistema sanguíneo, sistema nervoso, sistema endócrino. E todos esses sistemas no nosso corpo, eles recebem informações. E você acha que eles recebem informações da onde? Aqui no nosso cérebro, nós temos todas as informações colocadas no aparelho límbico. O sistema límbico, ele é aqui na frente. Eu vou usar a terminologia sistema para ficar em um padrão. Então, o cérebro, ele tem um sistema límbico. No sistema límbico, nós temos o hipocampo, o hipotálamo e as amígdalas. Não as amígdalas aqui da garganta, mas a amígdala do cérebro. Cada um deles tem uma função. E o sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções no cérebro. Ele é o grande responsável por quem nós somos, porque eu estou falando, porque a gente se conduz na vida. Nós temos que lembrar que nós temos hipocampo, hipotálamo e amígdala. A amígdala é responsável pelo medo, por nós sentirmos medo. O hipocampo e o hipotálamo, eles são responsáveis ou pelas nossas emoções e pelas nossas questões da vida, pela memória, pelas coisas que a gente não funciona na vida. Então, esse tripé que está dentro do sistema límbico, ele recebe informação de todos os outros sistemas. Ele recebe informação do sistema respiratório, ele recebe informação do sistema sanguíneo, ele recebe do sistema cardiovascular, do sistema vascular, ele recebe, são vários aparelhos, do sistema endócrino. Então, vamos tentar entender assim, eu me amedronto, eu tenho medo de alguma coisa e aquilo vai direto para o meu hipotálamo, que o medo, para a amígdala, vai direto para a amígdala no sistema linfático. Eita, baguncei. No sistema límbico, aqui o aparelho no cérebro tem um sistema límbico. Então, ele indo direto para o sistema límbico, a amígdala recebeu medo, aí ela começa a bagunçar o sistema límbico. Se eu não tenho autocontrole, se eu não tenho sabedoria de quem eu sou, se eu não consigo elaborar esse medo, eu vou me assustar várias vezes durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante um ano. E como é que vai ficar essa emoção minha que só recebe informação do medo? Ela vai alojar em algum sistema do corpo, ou sistema vascular, ou sistema cardio, coração, ou sanguíneo, ou respiratório, ou endócrino. Então, ele vai se alojar em algum sistema do corpo, porque todos nós, a gente tem uma área do corpo que a gente recebe essa informação e fica paralisado. As pessoas que têm uma característica de mais introversão, às vezes elas somatizam, que a palavra é somatizar. Quando você somatiza, você sai do psíquico, sai do sistema límbico, do psíquico e já somatiza. Nas vias aéreas, você lembra que no início do século passado, vários artistas, vários músicos, eles morriam de tuberculose? Tuberculose era a doença das pessoas que tinham essa característica de serem mais sensíveis, de serem mais voltadas para a arte. São os artistas, ele não é aquilo do temperamento, não é o temperamento melancólico, porque tem gente com temperamento melancólico que não somatiza, que não adoece. Então, todas as vezes que a gente adoece porque essa emoção que chegou no cérebro, chegou no hipocampo, no hipotálamo e na amígdala, que é o sistema límbico, ela não ficou só ali. A pessoa, de repente, não sabe lidar com as perdas da vida, com as frustrações, e ela, de alguma forma, ela acaba adoecendo, porque ela não deu conta daquela situação externa. Então, vem do externo para o nosso cérebro, do nosso cérebro para o nosso corpo. Isso é uma forma simplista de explicar a psicossomática. Eu poderia usar os termos bem científicos, mas o objetivo desse canal não é tornar ele difícil, é tornar ele fácil. Para que você que está ouvindo, quando você fica gripada, você fala, eu não fiquei gripada porque eu peguei um vento sul ou porque eu tomei um banho gelado. Eu fiquei gripada porque eu não dei conta de alguma coisa aconteceu, seja no medo, seja na memória, seja na minha emoção, seja na forma de eu conduzir a
vida que eu acabei somatizando no sistema respiratório. E aí é sempre assim que a gente define a doença. Para Freud, aqui atrás de mim está a obra do Freud. Para Freud, a doença sempre é um sintoma de algo que vai mal dentro de mim. Eu vou usar agora esse exemplo da perda da Marisa Letícia, a nossa ex-primeira-dama, que ela morreu. Eu penso que ela não estava dando conta. Eu não creio que ela estava sendo ameaçada pela pressão do Moro, não. Eu creio que ela estava sendo ameaçada pela a censura interna dela também. Porque eles fizeram algumas coisas que não eram legais. E ela sabia que ia ter consequência. Essa moça que foi empregada doméstica na juventude, que costurou a bandeira, a primeira bandeira do PT, aquela estrelinha do PT. Será que ela tinha esse desvio de comportamento tão sério que ela não ligava para a consequência que ia ter? Então, quando ela tem esse AVC, ela já tinha a bala aqui que poderia estourar a qualquer momento. E automaticamente, quando ela vai se assusta com a situação que ela está vivendo, aquele AVC acaba tornando um aneurisma e ela teve o acidente vascular. Então eu penso que a doença da Marisa Letícia foi uma doença provocada por ela mesmo, não por agente externo, por o Moro, igual o Lula está falando, jamais. O Moro está fazendo o papel dele de juiz federal e fazer. Então eu penso que a análise da doença tem que passar pela gente, não pelo outro. Não é o outro que imputa a doença na gente, são os nossos sentimentos que a gente não dá conta que imputa a doença na gente. Vou te dar um exemplo assim, às vezes o empresário ele vai e fale, a empresa dele entra em falência. Você acha que é mais fácil para ele chegar para a família e falar: não dei conta, eu não fui um empresário de sucesso, eu levei vocês e eu à falência? Ou ele tem um infarto e ficar doente e ir para o hospital? Aonde ele vai ser mais acolhido? Quando ele chega em casa e fala que ele faliu, ou quando ele tem um infarto e vai para o hospital e no hospital todo mundo quer cuidar dele? Então a doença faz a gente voltar, regredir a quando a gente era criancinha e a doença era acolhida pelos outros. Você já reparou que quando uma criança tem gripe, febre, qualquer coisa, a família paralisa para cuidar daquela criança? Aí a gente cresce e não dá conta de enfrentar as coisas da vida. Eu queria que você voltasse e ouvisse um vídeo que eu postei de análise transacional, que você vai entender bem isso, porque dentro da gente a gente tem 3 estados: o pai, o adulto e a criança. E quem adoece dentro da gente é a criança. É a criança que adoece e pede colo. Então, o que é psicossomática? De uma forma simplista. Não adianta vocês falarem, você explicou muito simples. Eu vou deixar dicas de livro: Quem Ama Não Adoece, A Doença Como um Caminho, os livros da Cristina Cairo, que explica bem sobre doença, mas eu não quero aqui nesse vídeo tornar ele uma questão muito acadêmica, porque eu acho que você não teria nem paciência de ouvir. Então, quem entender de psicossomática, primeiro lê aqui embaixo que eu vou explicar. Psico é emoção, soma é corpo, é a nossa parte do corpo, entendendo que o corpo é regido por vários sistemas: sistema cardio, sistema vascular, sistema endócrino, sistema sanguíneo, sistema respiratório, sistema límbico, regido por vários sistemas. E esse sistema faz o psico adoecer. São doenças que vêm do emocional para o corpo e do corpo para a emoção, e fica aquela retroalimentação. Isso que chama psicossomática. Psicossomática foi emprestado lá da Grécia Antiga, o Hipócrates que começou a estudar, e hoje em dia a gente está com a medicina toda cartesiana, porque a medicina é cartesiana, já entendendo. As doenças autoimunes são doenças que a medicina já entendeu que elas são psicossomáticas. Doenças autoimunes são a lúpus, a psoríase, a colite retroulcerativa, a fibromialgia, o vitiligo, são doenças autoimunes. Aquela doença que eu esqueci o nome agora das pessoas que não produzem lágrimas, são doenças autoimunes. E essas doenças, a medicina já falou: beleza, tem que procurar terapia e fazer terapia quando você está com as doenças autoimunes. Cuida da parte que quando vai a loja no corpo, você não tem que fugir da medicina, mas a gente tem que também fazer terapia. A minha dica de hoje é: se você anda adoecendo muito, será que você não está precisando fazer análise? Será que você não está precisando entender quem é você? Será que você não tem que voltar para dentro de você? Porque às vezes a gente está tentando afundar uma boia na piscina com os nossos problemas, mas lembrando que essa boia nunca vai ficar na piscina, que ela sempre volta e fica submersa. Então essa é a minha dica de hoje. Adoeceu muito, ao invés de ir só para o médico, procure um terapeuta. Eu tenho um amigo meu que ele é do coração, cardio,
ele é médico do coração. E todo mundo que chega lá, ele sempre indica pra mim, que ele fala que as pessoas precisam fazer terapia. Tem pessoas que chegam lá com sintomas do pânico, achando que tá tendo uma crise do coração, que tá tendo um infarto, e não tá tendo um infarto, ela só tá tendo uma crise do pânico. Que todas as vezes que você tem uma crise do pânico, você tem todos os sintomas como se você estivesse infartando, como se o seu coração estivesse infartando. E às vezes, 50% das vezes não é infarto, é crise do pânico. Um dia eu vou falar da crise do pânico, mas não é hoje não. Você já ouviu falar do infarto do coração partido? Esse infarto do coração partido, a minha mãe foi uma privilegiada e teve e voltou. E teve cura, tem 1 ano que ela teve. Privilegiada no sentido que ele é 1 em 1 bilhão, nesse sentido, não debocha. E ela foi curada, é um infarto que tem por causa do cortisol. O cortisol é esse hormônio do estresse que não dá conta no corpo e faz o coração partir no meio. Metade dele não funciona e outra metade funciona. Extremamente psicossomático. E a minha mãe realmente estava vivendo uma crise muito grande. Antes da ida do meu pai, já tem 1 ano e pouco que ela teve esse infarto. Porque assim, ela não estava dando conta de algumas situações e o cortisol dela fez o coração dela partir no meio. Ela tá aí, firme e forte, maravilhosa, tocando a vida com 82 anos, uma guerreira, à frente do negócio dela ainda. Mas eu quero dizer para vocês, nós adoecemos devido à nossa emoção. A gente não adoece porque a doença a gente pegou com o outro, a gente tomou um banho frio. A gente adoece porque a nossa imunidade é baixa. E por que a nossa imunidade é baixa?